Queridos, vamos abrir Provérbios, capítulo 11. Agora chegando ao finalzinho do capítulo 11, dos versos 28 a 30. Essa última unidade que continua desenvolvendo a mesma temática, e progredindo, no seu desenvolvimento, terminando aqui nesses últimos versos. Eu vou fazer a leitura deles, e partimos assim para a sua exposição. Diz assim a palavra do Senhor: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. É interessante ele terminar, com esse verso 31, que é a conclusão de tudo que nós temos visto no capítulo 11, que ele fala da certeza do juízo de Deus nesse mundo com relação ao pecado. É interessante ele fechar com esse verso, que vai mostrar essa realidade que está sendo apresentada todo o tempo aqui no livro de Provérbios. Bom, o verso 28 ao verso 30, e hoje nós vamos ficar com o verso 28 e o verso 29 somente. Eles vão dar continuidade ao tema que vem sendo desenvolvido, de ganho e perda. Agora ele vai enfatizar a certeza no ganho e na perda, do que anteriormente tinha sido enfatizado, que era a atividade de servir as outras pessoas. Ou seja, quando você serve, na realidade você está não só beneficiando aquela pessoa, mas trazendo sobre si benefícios também. É o que nós vimos ali, aquele paradoxo, Quem dá, na realidade, não está perdendo, mas está ganhando. E quem retém, na realidade, não está ganhando, está perdendo. O versículo 28, ele vai ser desenvolvido nos outros dois versos, como nós vimos anteriormente, a mesma sistemática na subunidade anterior. E o verso 31, como eu falei, ele vai servir como uma conclusão, não somente dessa subunidade, mas de todo esse capítulo. É interessante porque, por mais que ele esteja batendo sobre um tema, você percebe que esse tema ele se prolonga e se estende para outras áreas, que estão relacionadas a esse tema. Aqui nós vamos ver a certeza, do ganho e da perda, e é atrelado com o juízo de Deus. Antes nós vimos que aqueles que são dadivosos, generosos, essa generosidade não diminui aquilo que eles têm, mas aumenta. Então, é interessante nós percebermos esse desenvolvimento, temático aqui de Provérbios capítulo 11. O verso 29, ele vai dar o detalhe da imagem, uma casa que foi apresentada anteriormente no verso 28, quando ele diz assim: quem confia nas suas riquezas cairá. E o verso 29 vai fazer essa ligação aí: o que perturba a sua casa herda o vento. Então a imagem aí é de uma casa, pressupondo que a queda se refere a uma construção que foi desfeita. O verso 30, ele vai detalhar a imagem da árvore apresentada no verso 28, por essa linguagem usada aí: mas os justos reverdecerão como a folhagem. É interessante nós observarmos essa progressão no capítulo 11. Anteriormente ele diz que aquele que age para prejudicar outro acaba trazendo destruição para si mesmo. O que beneficia o próximo, não retendo aquilo que tem, ele sai ganhando. E a prosperidade vem por meio do partilhar e do não reter. Agora ele apresenta o resultado e a causa dessa avareza ou dessa generosidade, bem como a prosperidade.
que é a confiança nas riquezas, e é isso que nós vamos ver aqui, e a confiança em Deus, a confiança na palavra de Deus. Porque o que o provérbio estará dizendo aqui é: mais bem-aventurado é dar do que receber. E é Deus quem estabelece esse paradoxo, tá? Que nós vimos nos versos anteriores. É Deus quem determinou, estabeleceu esse princípio e essa lei. E como consequência da justiça e da sabedoria de Deus, isso vai trazer frutos, não somente para a nossa vida nesse mundo, mas frutos eternos. Verso 28 diz assim: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então, o que o verso 28 está dizendo aqui, os outros versos vão especificar, eles vão detalhar. A primeira coisa que nós precisamos olhar aqui é nesse paralelismo, que é um paralelismo de oposição, que a gente chama de antitético, né? Vai contrastar os que confiam nas riquezas com os retos e os seus respectivos destinos. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os retos reverdecerão como a folhagem. E é interessante nós percebermos aqui, nesse paralelismo, que ele vai sugerir que os retos não confiam em suas riquezas. E aqueles que fazem isso não são retos. É engraçado, né? Porque a Bíblia ela não tem um meio termo. Ela não tem ou é ou não é. Nós gostamos de fazer esse meio termo, esse em cima do muro, mas não existe isso na palavra de Deus. Os que confiam nas coisas desse mundo, nas coisas materiais, não são retos, não são justos. Porque os justos, eles confiam no Senhor. Olha o Provérbios capítulo 10, verso 15, o primeiro verso, diz assim: os bens do rico são a sua cidade forte. Essas pessoas que confiam nas riquezas, elas não veem a relação que existe entre o céu e a terra, ou seja, as coisas desse mundo com as coisas lá do céu. E muitas vezes, muitos crentes não conseguem entender essa realidade que nós acabamos de falar aqui, que está compatível com o que acabamos de falar aqui no nosso momento de confissão. Fazer essa dicotomia entre o que é religioso e o que não é religioso. E é lógico que existe uma certa separação, né? Então, se você está jogando futebol, você não está praticando algo religioso. Se você está trabalhando, né, ali num computador, você não está fazendo algo que esteja relacionado à religião diretamente. Mas está. Por quê? Porque tudo que nós fazemos nesse mundo está ligado à nossa vida espiritual. O movimento pentecostal, eu falo o movimento pentecostal porque tem a ver com a nossa época, né? Mas isso não é uma característica dele. Nos nossos tempos aí é fruto disso. Fazer essa dicotomia, que já vem de um comportamento católico. Então você vai à missa, você cumpre as suas prerrogativas religiosas, e aí você sai para viver a sua vida completamente distante da sua religiosidade. São dois campos diferentes. A igreja, eu saí da igreja, agora eu vou para o mundo, é uma outra vida que eu levo. Isso também não é característica só do catolicismo, mas a gente vê isso no meio do povo de Israel, a hipocrisia e a religiosidade de muitos fariseus e outros religiosos na história da igreja e mesmo na própria palavra de Deus, lá em Isaías. O povo de Deus ia lá oferecer seu sacrifício, no capítulo 1, ele diz: as suas mãos estão cheias de sangue. Isaías 59, a mesma coisa. Dissociando o dia a dia de uma vida espiritual.
Isso é bem esotérico, mas essas coisas na realidade não existem. Não existem. Há uma relação direta de tudo que nós fazemos nesse mundo com o reino de Deus. E quando as pessoas não entendem isso, o indivíduo que não entende isso, ele se torna um indivíduo antiético que vai fracassar na relação pessoal. É interessante nós percebermos que quando o homem não tem senso da existência divina, esse homem torna-se o centro de todas as coisas. E com isso, ele perde a sua humanidade. Eu estava conversando esses dias com alguém, acho que foi com o Rodrigo, não sei, falando o seguinte: quando o homem não tem o temor de Deus, eu não estou falando um temor que a Escritura fala, eu estou falando desse temor de Deus que é um senso comum, um senso comum que as pessoas têm, independente da sua religião, de que existe um Deus. De vez em quando eu vejo aí no futebol, ontem estava vendo o jogo lá e o cara citou Deus, não sei nem se ele é religioso, se ele é um cristão, um cristão protestante, vamos dizer assim, mas ele citou Deus, ele falou de Deus. É esse senso comum de entender que existe um Deus que é justiça, que tem uma lei, que ele é quem ele recompensa. Esse é um senso comum. Quando as pessoas não têm esse senso comum do temor de Deus, elas ficam entregues a si mesmo, tornando a sociedade em que vivem uma selva, onde as coisas mais terríveis acontecem. E o que isso ocasiona? Juízo de Deus. Essas pessoas estão chamando sobre si, chamando para si o juízo ardente de Deus. E o ímpio, na perspectiva de preservar a base da sua esperança. Qual a sua esperança? Nas riquezas, nas coisas materiais. O que ele vai fazer? Ele vai proteger. E vai proteger de tal forma que ele não é capaz de dividir essas coisas com as pessoas que necessitam dela. A Escritura vai dizer que esses que assim agem não são justos. E que o justo não faz isso ou não age dessa forma. São duas coisas incompatíveis e que esses irão cair. E aqui nesse verso nós temos uma construção que realça o juízo de Deus sobre este homem. E é tão interessante isso porque como a sua visão muda com relação às coisas, quando você entende isso. Quando você entende que Deus traz o seu juízo. E muitas vezes nós não estamos vendo porque estamos cegos e não entendemos a Escritura. Não vemos essas verdades na Escritura. Eu olho para o nosso país e como eu vejo que a mão de Deus está pesando sobre ele. Mas ele também está sendo misericordioso. Estávamos vendo ali um programa muito bom sobre a Segunda Guerra Mundial, um documentário. E não há como você olhar aquilo e não ver a mão de Deus pesando sobre esse mundo, como a gente vê aqui no livro de Abacuque. Deus usando homens ímpios para trazer juízo sobre outros homens e até mesmo sobre a igreja. Esses dias eu estava lembrando, por meio desse e de outro documentário, a respeito dos judeus. E aí eu pensei assim, porque eles foram exterminados na Segunda Guerra. Abacuque pergunta ao Senhor: Senhor, será que é necessário essa mão tão pesada sobre o seu povo? Trazendo juízo
trazendo juízo por meio de homens piores ou ímpios, mais do que nós. E por mais que os judeus, né, não sejam a igreja, nós somos a igreja, eles são os nossos pais, né? Eu me lembro de uma frase, de uma das palavras que eles disseram no dia que crucificaram o Senhor Jesus. No Pilatos lavou as suas mãos. E eles disseram: caia sobre nós, os nossos filhos, o sangue desse justo. A palavra de Deus, ela nos mostra a graça e a misericórdia de Deus e o juízo. E esse juízo na vida dos judeus, ou de quem quer que seja, vai despertar nos crentes a piedade, santidade e vida frutífera. Nos ímpios, destruição. E aqui nós temos uma construção que vai realçar esse juízo de Deus. Quem confia nas suas riquezas cairá. Sobre esse tipo de homem, um tipo de homem insensato. E que homem é esse? Que confia em suas riquezas. Ele cairá como uma casa. Provérbios capítulo 11, verso 5, na sua segunda parte: mas pela sua impiedade cai o perverso. E aqui nós temos uma metáfora que mostra um caminho que vai violentamente para a morte e para a destruição. É a imagem conjugada do verso 29, que implica numa casa sendo construída porque foi alicerçada em quê? Em um fundamento defeituoso. Porque um homem que confia nas suas riquezas, confia naquilo que ele tem, e não no Senhor, na sua capacidade, nos seus bens materiais, não tem como subsistir. E aí vem à minha mente Mateus capítulo 7, verso 26, o final ali do Sermão do Monte, que são várias instruções que caracterizam o quê? Os cidadãos do reino de Deus. E aí o Senhor vai falar sobre a lei, ele vai falar quem são os bem-aventurados e aquilo que eles fazem, as marcas de Cristo na vida dele, aquele que chora pelo pecado, aquele pobre de espírito, vai buscar o Senhor incessantemente, e ele mostra o caminho que eles devem andar, e ao final ele diz: há duas casas, uma que é construída na areia, sem fundamento, ela vai ficar em pé, mas vai chegar o dia que ela vai cair, e uma outra casa, que também vai passar pela mesma tempestade, pelo mesmo juízo, mas vai permanecer de pé. E ele vai atrelar esse fundamento à palavra de Deus. É interessante como o conhecimento da palavra é essencial na vida do crente. Porque quando nós tomamos conhecimento de alguma coisa, nós agimos, somos corajosos, temos determinadas atitudes, ainda mais quando sabemos que esse conhecimento que nós temos da palavra de Deus é um conhecimento completamente diferente de qualquer outro. Porque você que estuda qualquer tipo de coisa, e até a Bíblia, você tem aquilo na mente. Isso é um tipo de conhecimento. Mas o conhecimento que a Escritura gera, por ter um caráter sobrenatural na vida de uma pessoa, é aquele conhecimento que vai gerar vida, por meio do Espírito Santo. Às vezes, quando nós tomamos, na vida comum, tomamos ciência de alguma coisa, que a gente tem,
Aí a gente começa a agir a partir daquilo ali. Se você soubesse hoje que na sua conta bancária tivesse 2 milhões de reais, você ia começar a tomar determinadas providências e atitudes. Por quê? Porque você tem um crédito. Opa, ganhei esse dinheiro numa herança. Então vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Se você souber hoje, né, que você tem a saúde perfeita e que você pode caminhar e correr e fazer um tipo de exercício que é um exercício que vai exigir do seu corpo, do seu organismo, que uma pessoa normal não poderia, você vai começar a fazer aquilo. A vida cristã não é diferente. E é pior ainda, no bom sentido. Porque o Espírito Santo, através do conhecimento da palavra de Deus, nos dá coragem, nos dá força, nos impulsiona para fazer a vontade do Senhor. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus. Como é importante saber da nossa salvação, ter a certeza da nossa salvação. Isso vai nos dar o quê? Segurança, estabilidade. Eu poderia citar outras doutrinas aqui, que por si só poderiam não representar nada, mas são vida. Por quê? Porque elas são acompanhadas pela ação do Espírito Santo na vida do crente. É o Espírito Santo que aplica essas coisas ao nosso coração e que nos transforma por meio dessa palavra, desse conhecimento que é vida. Por isso, em Mateus capítulo 7, verso 26, ele vai dizer assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Sempre será um risco iminente de destruição e ruína desconsiderar ou desprezar a sabedoria divina, a lei de Deus, aquilo que Ele nos chama a fazer. E nesse contexto, a posse de riquezas pode ser uma bênção, mas confiar nelas é um empreendimento extremamente insensato. Abra Marcos capítulo 10, versos 21 a 25, ali a história do jovem rico, a narrativa do jovem rico vai nos mostrar isso. É interessante a maneira como a narrativa é feita aqui. Diz assim: Jesus fitando o amou e disse, né? O Senhor o amou. Aí tem uma questão teológica que eu não vou desenvolver aqui, né? O Senhor ama todos, ou ama só os seus e tal, né? E a gente vê que, como nós somos pequenos, às vezes, nessas questões, porque nós não entendemos, o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus, acho que é no capítulo 11, mais ou menos, não sei, agora precisamente, quando ele fala de determinadas cidades, ele diz assim: se eu tivesse agido, se eu fizesse isso que eu estou fazendo aqui em vocês, em Tiro e Sidom, eles teriam se convertido. E por que Deus não fez? Porque foi a sua vontade soberana. Mas isso só traz mais responsabilidade para nós. Só traz mais responsabilidade para esse jovem que o Senhor o amou e disse aquilo que ele precisava ouvir. E ele rejeita esse amor de Deus e se torna culpado diante do Senhor. Olha o que ele diz: e Jesus, fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Confiar em qualquer coisa que não seja o Senhor, e aqui em especial, confiar em riquezas, seria achar que temos tudo o que necessitamos com aquilo.
Voltando aqui para especificamente o que o texto está dizendo, mas isso serve para qualquer coisa que nós coloquemos no nosso coração, que não seja o Senhor, porque a nossa suficiência vem de Cristo em todas as coisas, sempre vai ter o mesmo resultado. Quando confiamos, aqui no caso das riquezas, nós achamos que tudo o que necessitamos está nela. Segurança, conforto na vida, cuidado, proteção, e que é tudo que precisamos. E no caso aqui ele está falando de riquezas. E aí nós poderíamos, como eu falei anteriormente, abrir esse leque de entendimento, para tudo que torne você mais rico, não necessariamente financeiramente, no aspecto financeiro. Quando nós confiamos em qualquer outra coisa que não o Senhor, nós estamos lançando o nosso conforto, a nossa segurança, cuidado, proteção, tudo que nós precisamos sobre aquilo. E o Senhor recorrentemente mostra na vida do seu povo que não é assim. Abra Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Constantemente, nós vemos ali na narrativa do Êxodo, o povo reclamando. Porque lá no Egito nós tínhamos, porque lá nós tínhamos isso, porque lá nós tínhamos aquilo. E olha o que ele diz aqui: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E esse texto está nos mostrando que às vezes a gente precisa perder, ou não ter alguma coisa, para perceber que a nossa necessidade não está nela, que aquilo não é a coisa mais importante da nossa vida, e que não é por meio dessas coisas que nós vivemos, mas é confiado na palavra de Deus, no Senhor. Quando nós falamos em confiar em riquezas, seria colocar o nosso coração nessas coisas, viver em função dos bens materiais e achar que isso é tudo na nossa vida. E é interessante porque nós vamos perceber que essa perspectiva, viver em função dos bens materiais, achar que isso é essencial na nossa vida, que vai nos trazer segurança, conforto, é isso que nos dá proteção, é tudo aquilo que nós precisamos. Não é um problema somente de pessoas abastadas, mas nós vamos perceber que esse apego é independente de uma pessoa ser rica, abastada ou não. O próprio texto que nós lemos de Marcos, lá no verso 28, Pedro, que era um homem simples, ele diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E nós vamos perceber que esse confiar nos bens materiais, nas riquezas desse mundo, não é uma característica somente de pessoas abastadas. É um mal que o homem traz no seu coração. Haja visto que nós vemos o Senhor Jesus falando lá em Mateus capítulo 6, versos 24 a 34, que fala da ansiosa solicitude pela vida. Ele diz: olha, vocês vão ter que estarem preocupados com o que vocês vão comer amanhã, com o que vocês vão vestir.
busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, o que ele está dizendo? As pessoas estão buscando isso em primeiro lugar. As pessoas estão buscando conforto nesse mundo em primeiro lugar. Elas estão buscando as coisas materiais em detrimento das coisas do reino de Deus. Isso é muito claro. E eles estão servindo a quem? A Mamon. Ou as riquezas, que significa a mesma coisa, que era o Deus da riqueza, naquele tempo, para os povos pagãos. Então independe se eu sou abastado ou não, mas onde eu estou colocando meu coração? E eu estou colocando meu coração nessas coisas. E ao invés, olha que interessante, ao invés de abençoar pessoas, eu estou retendo. Ao invés de ajudar alguém que passa necessidade, que precisa da minha ajuda, eu negligencio isso. Por quê? Porque o meu coração confia nessas coisas. E é interessante porque os ricos, vamos dizer assim, ou aqueles que buscam a riqueza, eles de uma certa forma demonstram essa avidez maior. Pelo menos é mais aparente, Não que todas as pessoas ricas sejam assim, mas é isso que a Escritura diz, mostra isso de uma forma muito clara. Mas é interessante percebermos que em hospitais não existe diferença entre rico e pobre. Todos padecem do mesmo mal, apesar de por vezes terem o quê? Um tratamento diferenciado. Mas essas coisas alcançam os dois. Os cemitérios também estão cheios de pessoas ricas e pobres, apesar de haver diferenças nos cuidados fúnebres. E é interessante uma fala, eu gosto dessa fala, de supostamente Alexandre o Grande, Não se sabe necessariamente se foi ele que atribuem a ele, mas eu acho fabuloso, Quando ele diz assim, ele faz 3 pedidos aos seus ministros: que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época, que os tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo, e que suas mãos ficassem para fora do caixão à vista de todos. E os ministros, surpresos com essas exigências, eles perguntam: quais são os motivos disso? Aí ele respondeu: eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. Eu quero que o caixão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui ficam. E eu quero que as minhas mãos fiquem fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias, e de mãos vazias voltamos. As riquezas são passageiras, é isso que a Escritura está dizendo, e no final elas não podem salvar da morte, nem de calamidades. Olha o que Provérbios capítulo 23, verso 5 vai nos dizer. Ele diz assim: não te fatigues para seres rico, não aplique nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Provérbios capítulo 10, verso 12. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Olha o que o verso 15 vai dizer desse mesmo capítulo: os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. Verso 11, 4: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Capítulo 18, verso 11: os bens do rico lhe são cidade forte. E segundo, imagina uma alta muralha, a confiança. E por último, Provérbios capítulo 30, versos 7 e 9, que diz assim, a 9: duas coisas te peço, mas não mais negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus.
interessante isso, né? Por quê? Porque nós vivemos voltado para essas coisas. A Bíblia diz que 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra e o 7º dia do Senhor. O nosso coração é um coração tão voltado para as coisas materiais que nós queremos nos envolver com essas coisas todos os dias, todas as horas, em todas as situações. E que quando muitas vezes acontece, como acontecia com aqueles que eram envolvidos pela teologia pentecostal, né? Com a teologia católica, você serve aqui no domingo, quando, né? E aí vai viver a sua vida completamente diferente. E a gente percebe claramente que os 6 dias que você vive fazendo a sua obra, eles são relacionados ao dia do Senhor. O prazer, a satisfação, o trabalho tem que ter como fundamento o dia do Senhor, a palavra de Deus, as coisas do reino de Deus. Quando Paulo fala andar no Espírito, né? E o entendimento leigo disso, eu não sei nem o que significa isso, mas andar no Espírito é andar todo o tempo com a sua mente e com o seu coração ligados à palavra do Senhor. Orar no Espírito é você estar todo o tempo com esse entendimento, né? E às vezes nas suas atividades de trabalho você está, Senhor, me ajuda aqui, eu vou passar por uma situação complicada, e orar naquele momento. Ninguém está percebendo, nem está vendo, você está de olho aberto muitas vezes, não está nem com os olhos fechados. É uma oração constante. Andar no Espírito é um entendimento constante de você estar ligado com o Senhor, e tudo aquilo que você faz é como se ele estivesse presente. É como não ele está. Matthew Henry diz que as nossas riquezas nos falharão quando tivermos a maior necessidade. E ele admoesta dizendo que aquele que confia nas suas riquezas, como se elas pudessem lhe assegurar a benevolência de Deus e ser a sua proteção e porção, cairá como um homem que coloca o seu peso em um bordão quebrado, que não somente o irá desapontar, mas penetrará na sua mão e o ferirá. É a nossa justiça, ou seja, os frutos, como ele fala aqui, da nossa justiça que vai nos sustentar, e não as riquezas, quando essas riquezas falharem. Por isso o Senhor chama a nossa atenção para a parábola do administrador infiel, porque são esses frutos de justiça. Ele próprio diz aqui que a generosidade não é uma subtração, mas é uma multiplicação, não é nem uma soma, e que a falta dela não é uma divisão, mas é uma diminuição, é uma subtração. É esses frutos de justiça que vão nos sustentar nesse mundo. Abra Lucas capítulo 16, 9 e 12. A parábola do administrador infiel. Ele diz assim nesses versículos: e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam os tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Esse texto é muito mal compreendido, né? Que o Senhor pega uma parábola meio complicada, porque é um homem desonesto. Tá? Mas nesse texto de Lucas, o Senhor Jesus elogiou a administração do administrador infiel, não por ele ser desonesto, mas por ter uma visão astuta, sagaz, esperta. Por quê? Porque ele estava preparando a sua cama, o seu ninho, para não se ver preocupado
em ter as suas necessidades materiais não assistidas no futuro. E aí que está a relação da nossa justiça, ou dos frutos de justiça com o reino de Deus. Ele está preocupado com o futuro, por um longo tempo, talvez até pelo resto da vida, ele ser o quê? Ajudado, ser recebido por aqueles que ele foi beneficiado. E o que Jesus queria mostrar com essa parábola? Ele queria nos mostrar que os ímpios nesse mundo demonstram mais sagacidade do que os filhos de Deus demonstram nos assuntos que afetam a sua salvação. E o cerne aqui é que Jesus, com essa história, ele quer ressaltar essa sagacidade, ou melhor, a prudência, pelo fato de se olhar para frente e fazer provisões para as suas necessidades futuras. É nisso que o Senhor Jesus está pensando, como diz lá em Mateus capítulo 6, verso 19 a 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É a mesma perspectiva de Lucas 12, daquele rapaz que pede para o Senhor Jesus: Senhor, seja juiz entre nós aqui, ele não quer dividir herança. E ele conta uma parábola de um homem que arrecadou, encheu os seus celeiros e disse: a minha alma está abastada. Aí ele diz: o que será desse homem para um tempo maior, para um longo tempo? O que ele fez para a vida eterna? Aquele administrador fiel estava pensando no futuro. E era isso que o Senhor queria chamar a atenção. Essa sagacidade, essa prudência de pensar no futuro das nossas almas. Se nós crentes aqui, voltando ao texto, não temos sido dignos, o texto de Lucas, de confiança no uso da riqueza material, a qual depois de tudo pertence ao Senhor, então como Ele vai nos confiar as verdadeiras riquezas celestes? As suas próprias possessões, o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. E nessa perspectiva, somos dignos de confiança, conforme o provérbio está dizendo aqui, da nossa generosidade. Por isso que em Lucas capítulo 16, versos 12 a 10, ele diz assim: se pois não vos tornastes fiéis na aplicação de riquezas de origem injusta, ou seja, não que sejam pecaminosas, desse mundo, seculares, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ou seja, o reino de Deus que nos está preparado. É a nossa justiça, ou melhor, os frutos da nossa justiça em Cristo Jesus, que vai nos sustentar nesse mundo, e não as riquezas, até mesmo quando essas falharem. Mas ao contrário disso, a palavra de Deus diz que os justos reverdecerão como a folhagem. E o contraste aqui dessa comparação é que os retos baseiam sua fé em Deus e buscam o seu favor nele. Por isso eles compartilham as riquezas do Senhor. Por isso eles compartilham aquilo que eles têm. Provérbios capítulo 3, 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É a palavra de Deus que está dizendo: seja generoso, auxilie aqueles que estão em necessidade, não feche os seus olhos. Provérbios capítulo 11, verso 27. Quem procura o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal
esse lhe sobreverá. Somente Deus é confiável, somente Ele, mais nada. Nós não podemos confiar em nada do que nós temos, mesmo porque tudo que temos vem do Senhor. E a Escritura, o livro de Provérbios, ele fala isso constantemente, repetidamente. E quando alguém fala alguma coisa, né, a gente lembra logo dos nossos pais, de uma maneira geral, até mesmo aqueles que já são pais. Repetidamente, é por quê? Porque aquelas coisas precisam estar na nossa mente, massificadas. Nós precisamos ter o entendimento delas, porque não nos são naturais, em grande parte. Confiar no Senhor. Provérbios capítulo 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 16, verso 3 e 20. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O que atenta para o ensino acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. E nós vamos perceber que Provérbios está cheio de passagens como essa. E isso vai, queridos, determinar que o Senhor seja honrado, amado acima de todas as coisas. E Ele determinará para nós se o lucro terreno será uma providência ou uma tentação. E como resultado da sua providência na vida dos seus eleitos, eles brotam como a folhagem. Reverdecer significa brotar, germinar. E essa comparação é interessante, porque vai implicar no surgimento de vida nova. Uma vida nova e forte, o que é oposto a cair. E olha como isso está relacionado ao verso 30. O fruto de justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Como essas coisas estão relacionadas aos frutos que nós vamos produzir, não somente na nossa vida, como na vida de outras pessoas. Matthew Henry diz que os justos reverdecerão como a rama da justiça, como a árvore cujas folhas não caem. E aí você vê essa imagem lá no Salmo capítulo 1, verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E assim, mesmo na morte, quando as riquezas falham aos homens, os ossos dos justos reverdecerão como a erva tenra. E provavelmente esse texto de Isaías 55 está se referindo à ressurreição. Abra aí Isaías 66, 14, que ele fala sobre a felicidade de Sião. Ele diz assim: vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Esse é o poder de Deus na vida de um homem. A confiança que o homem deve ter no Senhor e não em coisas é essencial na sua vida para dar vida, não somente a Ele, como a outras pessoas. Porque quando aqueles que se enraizam no mundo, aqueles que confiam nessas coisas aqui, trabalho, capacidades, bens materiais, quando esses que se enraizam no mundo secarem, os que estão enxertados em Cristo e compartilham da sua raiz e gordura serão frutíferos e prósperos. Queridos, eu
Vou parar por aqui no verso 28. Eu gostaria de falar sobre algumas coisas, encerrando esse verso. Não era a nossa perspectiva, era continuar o verso 29. Mas uma coisa que deve ficar marcada na nossa mente, isso é fé, a certeza na palavra de Deus. Abacuque, depois de toda aquela conversa, todo aquele diálogo, e é interessante você vê um diálogo entre profeta e Deus naquela perspectiva. Geralmente, nos livros proféticos, você vê, os profetas, você vê a mensagem do profeta, você vê o que Deus falou ao povo por meio do profeta, e ali você vê, em particular, uma questão entre Deus e o profeta em si. Na realidade, ele representava o povo. E a questão do diálogo, olhando, e esse diálogo mostra as nossas deficiências, a falta de compreensão do plano e propósito de Deus, e por causa disso as nossas indagações e queixas. Mas o que é interessante em tudo isso, apesar da fragilidade do profeta nesse sentido, que é uma nossa fragilidade, ele confiava no Senhor. Por mais que não entendesse os propósitos de Deus, ele continua confiando no Senhor. Esse mundo nos apresenta muitas coisas. E muitas vezes nós vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos por aquilo que vemos. Mas não deve ser assim. Os nossos olhos da fé devem determinar aquilo que nós estamos vendo e explicar aquilo que nós estamos vendo. E é por esses olhos ou por esses óculos que nós devemos olhar o mundo. Por quê? Porque a nossa visão é turva e falha. O Salmo 173 vai falar isso. Salmo de Asaf. Ele está vendo somente as coisas aqui. Mas quando os olhos dele se projetam para o Senhor, aí ele começa a ter uma visão melhor das coisas. E não mais deseja a vida dos ímpios. Não mais tem inveja, melhor dizendo, da vida dos ímpios. Ele começa a ver a sua própria situação, a sua própria indignidade e a graça de Deus na sua vida. Quando a nossa confiança está no Senhor, nós vamos frutificar. E aquilo que os ímpios desejam para si, buscam, nos será dado. Muitas vezes sem a necessidade de pedirmos. Eu gosto de Lucas, capítulo 12, quando ele fala, abram aí, quando ele fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Verso 22 até o verso 34. E é tão interessante essa certeza e essa tranquilidade que o Senhor nos dá nesse mundo, que ele diz assim, nos versos 31 e 32. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais ao pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. É como se ele estivesse dizendo assim, eu dei para vocês o universo, e vocês estão preocupados com o mundo. É como se ele estivesse dizendo, o mundo está dentro do universo. Nessa proporção, buscai antes de tudo o reino de Deus, essas coisas virão. Por quê? Porque eu dei a vocês todas as coisas. E todas as coisas aí não são aquela perspectiva de prosperidade, não. Eu dei a salvação, eu dei o reino eterno, eu dei uma vida eterna, eu dei um gozo eterno com o Senhor. Essas coisas são ninharias
e que muitas vezes vão nos faltar, para que nós possamos tirar os olhos delas e olhar para a verdadeira riqueza, que é o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, como a Tua Palavra mostra, Senhor, a nós como somos mesquinhos, ó Pai. E como muitas vezes a nossa fé é medíocre, porque esquecemos de confiar naquele que é Senhor de todas as coisas. Muitos usam essa expressão, Deus do ouro e da prata, e Ele é o Deus do ouro e da prata. No sentido de que esse ouro e essa prata que esse mundo tem, será nosso. Mas não é bem assim. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele não vai permitir que o seu povo passe necessidade desnecessária. Porque quando passamos por necessidades, problemas em nossas vidas, dificuldades, ó Pai, em todas as áreas, ó Senhor Deus, é porque Deus quer nos tratar. O Senhor está nos preparando como um exército para a guerra. E um exército que se prepara para a guerra, ele não tem descanso. Ele se prepara para a guerra como se fosse a guerra iminente. E o Senhor está nos preparando diariamente, Pai, para enfrentarmos, ó Senhor, uma batalha da nossa vida. E é mais cruel que a luta pela nossa alma, que já foi conquistada em Cristo Jesus. A guerra espiritual que vivenciamos diariamente contra principados e potestades. E nos preparando também para receber o reino de Deus. Que o Senhor nos dê da sua graça, Pai, e que todas essas coisas possam apontar ao Senhor Deus para o exemplo de Cristo e a graça de Cristo nas nossas vidas, ó Pai. A sua pobreza, Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Fica conosco, Pai. E que a nossa opção, Senhor, seja sempre a porta estreita. Porque largo é o caminho, Senhor, para a perdição, como diz a Tua palavra, Pai. Fica com o Teu povo, Senhor Deus, nos anima e nos faz confiar no Senhor, principalmente em questões, ó Pai, financeiras, ó Pai. Principalmente, Senhor Deus, e entendermos que é o Senhor quem nos sustenta. E aí nós vamos falar sobre isso também, da responsabilidade que temos, ó Pai, em saber gerir essas coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que na nossa incapacidade, Senhor, o Senhor possa agir. E que possamos, ó Pai, ter no nosso coração, não naquilo que é material, mas no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.